Veja bem, aqui a única coisa que eu tenho que saber de teoria, eu vou colocar para vocês. Você tem que saber aqui da equação do momento de uma força. Momento ou torque de uma força. Tá? A equação que determina o momento de uma força... Cuidado! Uma coisa muito comum, até que eu fazia no ensino médio, não confunda momento com momento linear, que você vai ver também em questão de vestibular. Tá? Momento linear é quantidade de movimento. É o nome que se dá geralmente em questão de ensino superior, mas já tem gente muito trazendo isso. Não está errado para questões de vestibular. Quando falar em momento linear, tiver o linear do lado, ele está falando de quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Tá? Quando ele fala só momento, ou momento de uma força, é essa aqui que eu vou falar agora, que é o torque. Então, o momento de uma força chamada de m da força F, ela é definida por um F, chamar aqui de dF. Tá? Tem outras formas de escrever essa equação. Eu acho essa mais prática, porque é o que você... Tem uma que tem o cosseno aqui também, o seno. Acho que é o seno. Eu nem faz tanto tempo que eu não uso, acho que é o cosseno. FD cosseno. Mas eu já uso só FD, e aí esse D eu adapto. O que ele seria? Esse DF que eu coloco seria a distância, não da força, não do ponto onde a força aplica, mas distância da linha de ação da força até o polo, tá? O polo seria, você pode escolher na verdade qualquer lugar, se o corpo estiver estático, para qualquer lugar que você escolha, o polo, a somatória dos torques vai dar zero, que não é o caso da questão aqui, aqui eu vou ter que calcular o torque independente de cada força. Então, o polo importa, mas aí a própria enunciado vai dar quem é o polo. Repetindo, quando esse de estaticamente que o corpo, você sabe de antemão que ele está estático, você pode escolher o polo onde você quiser, que se você somar os torques de cada força, seguindo essas regras aqui, na verdade somar os torques, aí tem que ver que sentido ele quer girar, né? Porque tem a força que quer girar por um certo sentido e as forças que vão querer girar por outro sentido. Elas se anulam e aí ele fica estático. Tá? Mas aqui eu só preciso dessa equação e eu vou resolver só usando isso aqui. Nem vou ter que pensar muito nessa parte de linha de ação, que seria ótimo para explicar, mas que eu já expliquei em outras questões, em outras aulas. Só lembrar de FDF eu resolvo os 4 itens. Vai ser outra questão muito rápida. Nossa, não tem nem 10 minutos de aula. Tá. Do 24/1, Aparecida. Duas pessoas aplicam forças perpendiculares à superfície de uma porta. Quando a força é perpendicular, significa que aqui faz 90 graus. Então, a linha de ação da força é prolongar ela aqui até o polo, que vai ser aqui onde a porta, o eixo da manivela da porta, não é da manivela, como que ele fala? Dobradiças da porta, vai ser exatamente a distância do ponto onde ela é aplicada até a dobradiça. Tá? Porque a linha de ação, a distância de reta a ponto, como ela é perpendicular, vai ser exatamente a distância desse ponto até esse ponto. Esse fato de usar que a distância da linha de ação, ela vai alterar o exercício, a forma como você interpreta o exercício, como resolve, quando essa força não for perpendicular ao eixo de rotação. Tá? Então, vou apagar aqui para não poluir. Eu nem vou precisar me preocupar com essa parte da linha de ação, é só pegar realmente a distância que ele dá no enunciado aí. Duas pessoas aplicam forças perpendiculares à superfície de uma porta, porém em sentido oposto, ou seja, F1 quer fazer ela girar para lá, como você pode ver, está empurrando aqui, F2 está empurrando daqui para cá, então quer fazer a porta girar para cá. Em sentido oposto, em pontos em que a distância das dobradiças corresponde a D1, 50 centímetros, então essa aqui é o D1, ele está a meio metro, e o D2 está a 1 metro. Observe, quanto maior a distância da força até o eixo de rotação, maior é o momento. Então, mais tendência ela tem de vencer para que lado vai girar aquilo. Você pode testar você mesmo em casa. Tenta abrir, cuidado para machucar o dedo. Tenta abrir, não coloque sua mão perto demais da dobradiça. Coloque a sua mão a distância pequena da dobradiça, com a porta aberta, e tenta fechar. Você vai ver que é muito mais duro do que você abrir de novo a porta, agora tentar fechar com uma força no lado oposto ao da dobradiça. Quanto maior a distância para o eixo de rotação, maior é o torque da força. Com a mesma força, você tem muito mais torque. Se estiver mais longe, é o princípio da alavanca, basicamente. Mais longe do eixo do ponto de redução, do polo, né, do ponto fixo, enfim. Conforme representado na figura. Então, ele falou que a distância da força F1, que é girar para lá, é 50 centímetros, ele vai ter mais dificuldade, né, do que o F2, está bem na beiradinha da porta, bem longe, ao dobro da distância, a 1 metro da dobradiça.
conforme apresentar na figura. Desprezando o atrito das dobradiças, você facilitou mais ainda, só preciso pensar em torque mesmo. Julgue as afirmativas em V para verdadeiras ou F para falsas. Vamos ver a letra A. Caso a intensidade de F1 seja 100 newtons e de F2 seja 50 newtons, a porta não se moverá. Você pode até ver de cabeça, né? A distância do 1 é pequena, o que dificulta a vida para ele. Então, ele vai ter que fazer uma força bem maior. Ele vai compensar dobrando a força do F2. F2 está mais longe, mas a força vai ser metade, vai meio que compensar. Mas vamos fazer a conta aqui para ficar bem claro. Ó. Letra A. O momento de F1 para o item A é o F1 vezes o dF1, certo? Quem que é o F1 no item A? 100. Quem que é o dF1? 50 centímetros. Mas para comparar com o momento de F2, vamos converter para metros para ficar tudo newtons e metros. Né? Vamos deixar tudo para si. Então, divide por 100, vai dar 0,5, ou seja, meio metro. Então, vezes 0,5, eu vou ter aí 50, o quê? Newtons vezes metro de torque. E o momento. E o momento de F2? Vai ser F2 vezes dF2. E aí, no F2, na letra A, é 50 newtons. E a distância é de 1 metro. Então, deixa 1 aqui. E vai dar exatamente um torque de 50 newtons metro. O torque é igual, uma para um sentido e a outra para o outro. Então, os torques se anulam e a porta não sai do lugar. Não gira para um lado nem para o outro. É uma situação de estática. Tá? Então, a letra A está correta. Fala que a porta não se moverá, e isso é verdade, porque os torques estão se anulando. Já na letra B, só por ter feito a letra A, você nem precisaria fazer a letra B. Mas vamos fazer aqui só por didática, até porque a aula está muito curta, é bom para treinar. Caso a intensidade de F1 seja 50 newtons e a de F2 seja 50 newtons, a porta não se moverá. Não faz sentido isso, né? Porque a gente acabou de ver que para não se mover, o F1 vai ter que compensar o fato de ele estar perto da dobradiça, tendo uma força maior, já que a distância dele é menor para a dobradiça, né? Para o eixo de rotação. Então, se os dois tiverem a mesma força, quem vai ganhar é quem tiver a maior distância. Quem está mais longe tem mais torque. Então, ela vai se mover no sentido do F2, se os dois tiverem 50 newtons. Vai ser o F2 aqui, ó, nesse sentido. Se eu olhar de cima da porta, seria no sentido anti-horário, né? Não seria no sentido, perdão, seria no sentido horário, olhando por cima da porta, né? Se fosse por baixo, seria anti-horário. Por cima é mais fácil, eu consigo imaginar melhor por cima. Mas enfim, girar no sentido que o F2 está empurrando. Né? Até pôs a setinha aqui, ó. Agora que eu vi, tem a setinha do F2 e aqui tem a setinha do F1. Aqui do torque. Tá? Então, vamos só fazer o cálculo, até porque eu vou usar esse mesmo cálculo no C e D, né? Vou fazer, eu já fiz para o F2 com 50 newtons, que é aqui, ó, é o que eu fiz na letra A. Vou fazer só para o F1 com 50 newtons. Vai ser F1 dF1. Que vai ser, agora o F1 é 50 vezes 0,5, vai dar 25 o torque do F1. Então, vai perder para o torque do F2, que vai dar 50 de novo, porque é 50 vezes a distância que é 1. Vou colocar aqui, vai. Aí que alguém entra aqui nessa aula procurando só esse item. 50 vezes 1, força vezes distância. Então, você pode ver que o torque do F2 ganha, é o dobro. Então, vai girar no sentido do F2. Ele falou que não se moverá. Portanto, é falso. Caso a intensidade de F1 seja 100 newtons e F2 seja 50 newtons, que é exatamente o que ele afirmou na letra A porta se move no sentido do F1. Não, a letra A a gente já viu que ela não se move. Então, só por ter respondido a letra A gente já sabe que a C é falsa. A D, caso a intensidade de F1 seja 50 newtons e de F2 seja 50 newtons, que é o que a gente viu no item B, a porta se move no sentido do F2. Foi o que a gente viu mesmo, que F2 ganha, então ela se move no sentido do F2. Então, esse aqui é verdadeiro. Típico da Univ, né? Você faz 2 itens e já responde os outros 2, né? Os quatro, acaba resolvendo todos, meio que de lambuja aí, por ter respondido os 2 primeiros. Então, ficou VF, FV.